como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Lática. Eu sou o Fábio e na aula de hoje nós precisamos conversar sobre os agrocombustíveis, também conhecidos popularmente chamados de biocombustíveis. Vamos lá, para a definição inicial, voz da consciência, fecha aqui por favor. Ó. Os biocombustíveis são combustíveis obtidos a partir da biomassa, ou seja, matéria orgânica não fossilizada. São fontes renováveis, são fontes biodegradáveis, que podem ser principalmente, presta atenção, principalmente de origem vegetal, mas alguns casos específicos também podem ser obtidos de fonte animal. Tudo bem? Vamos lembrar o seguinte, ó, quando nós falamos de fontes que darão origem aos biocombustíveis, nós estamos falando de plantas terrestres, plantas aquáticas de inúmeras espécies. Nós estamos falando de resíduos orgânicos, sejam eles urbanos, industriais, agropecuários, percebe? Nós estamos falando de matérias orgânicas não fossilizadas das mais diversas que podem dar origem aos biocombustíveis. Essa é uma vantagem dos biocombustíveis, porque as fontes que dão origem a esse combustível, que vai ser utilizado para a produção de eletricidade, é uma fonte termoelétrica importante. Ele pode ser utilizado para movimentação de veículos automotores. Então nós estamos falando de fontes das mais variadas que pode dar origem a esse importante combustível. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, ó. A biomassa, por exemplo, nós estamos falando de matéria orgânica que se desenvolve a partir da energia solar, como é o caso, por exemplo, da lenha, como é o caso do carvão vegetal. Cuidado, não é um mineral. Mineral é combustível fóssil, que é o carvão vegetal. Estou me referindo ao biogás, que é um gás obtido a partir de equipamentos chamados de biodigestores, na qual, dentro dos biodigestores, resíduos orgânicos, lixo orgânico, vai passar por um processo de decomposição anaeróbica, dando origem ao biogás, importante fonte de energia renovável, menos poluente. Vamos lembrar do etanol, importantíssimo para nós aqui no Brasil, já há muitas décadas, combustível antigo usado no Brasil. Antigamente nós chamávamos simplesmente de álcool, né? É o etanol, que é obtido a partir de um processo de fermentação, ó, do milho. Os Estados Unidos é um grande produtor de etanol a partir do milho. No caso da cana, que é a matéria-prima fundamental da produção de etanol aqui no Brasil, que move grande parte da frota de veículos automotores no Brasil, né? Os chamados veículos flex, que se movimentam a partir de gasolina e etanol. Estamos falando do etanol obtido a partir da beterraba, como é o caso de alguns países europeus. Então, o processo de fermentação dessas matérias-primas de origem vegetal, dando origem ao etanol. E eu queria enfatizar nessa aula de hoje, eu queria te dar um enfatizado, uma atenção especial à questão do biodiesel. Vamos lembrar que o biodiesel é importantíssimo porque ele contribui, presta atenção, ele contribui de maneira decisiva para reduzir a dependência em relação aos combustíveis fósseis, que não são renováveis, que são muito poluentes. Então, o biodiesel, ele vai se apresentar como uma importante alternativa aos combustíveis fósseis. Olha só, nós estamos falando do biodiesel obtido a partir de óleos vegetais, mas em alguns casos também pode ser obtido através de gordura animal, né? Num processo de obtenção do biodiesel, né? Um nome meio difícil, né? Chamado de craqueamento térmico ou a transesterificação, que são os processos principais que vão dar origem a esse importante combustível como é o biodiesel. É claro que esses termos, como a fermentação, que eu falei no caso do etanol, a transesterificação, o craqueamento, são processos de origem química. Então talvez você consiga entender um pouco melhor como é que funciona cada um desses processos numa aula de química. Agora, vejam, quais são as matérias-primas que vão dar origem aos óleos vegetais, que vão dar origem ao biodiesel? Está aqui, ó, tá aqui na lousa, coloquei alguns ou os principais exemplos. É a soja, que é a principal matéria-prima que dá origem ao biodiesel brasileiro. É o caso do milho, é o caso da mamona, é o caso da palma, do coco. Nós estamos falando do dendê, do babaçu,
estamos falando do algodão e do girassol. Percebam, nós estamos falando de óleos vegetais e tem outros exemplos que nós podemos mencionar também, como o amendoim, como o buriti, a canola, o gergelim, a linhaça, a jojoba, os óleos de fritura, o pequi, típico lá do centro-oeste, sobretudo de Goiás, o pinhão manso, a soja, resíduos industriais, gordura animal. Deu para perceber? Nós estamos falando de um combustível biodegradável, renovável e obtido a partir de fontes das mais diversas. É por isso que o Brasil ele pode ser considerado a pátria dos biocombustíveis, pois nós temos um potencial de produção de biodiesel e biocombustíveis em larga escala, justamente porque, olha aqui a voz da consciência, reparem, eu coloquei que tem um grande potencial de produção. Primeiro que o país tem uma área gigantesca a ser explorada sob o ponto de vista agrícola, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados e muitas dessas áreas já voltadas para a agricultura. Nós estamos falando de um país com grande disponibilidade hídrica, muita água, em grande parte, não todas as regiões, mas em grande parte com solos agricultáveis, de boa qualidade, de boa fertilidade. E não esquece, o Brasil é um país tropical. O Brasil é um país que tem um imenso fotoperíodo, um grande período iluminado, o que favorece a produção de gêneros agrícolas e, portanto, insisto, faz do Brasil um país com potencial monumental na produção de biocombustíveis. É claro que os biocombustíveis eles têm algumas desvantagens, né? Claro, quando você avança a produção agrícola para o desenvolvimento dessas culturas energéticas, isso envolve aumento do desmatamento. Isso pode envolver a questão do aumento das queimadas. Isso pode gerar como problema a substituição de culturas alimentícias por culturas energéticas. Isso pode afetar o preço dos alimentos. Isso é ruim sob o ponto de vista do abastecimento. Então, assim, existem alguns impactos negativos, mas eu trouxe para você aqui na lousa muitos impactos positivos da produção de biocombustíveis, da produção do biodiesel em especial. Olha só, a voz da consciência. Fecha de novo aqui, O biodiesel é uma fonte nacional. Isso é importante, você diminui a dependência energética em escala internacional. É uma fonte renovável, então nós estamos falando que a capacidade de produção ela é mais veloz do que a capacidade de consumo, é biodegradável. Ele está falando de um sistema, nós estamos falando de um sistema que é responsável pela geração de muitos empregos ao longo da cadeia produtiva, porque envolve o emprego do indivíduo que está trabalhando no plantio, o indivíduo que está trabalhando na colheita, o indivíduo que vai produzir os insumos agrícolas, né? Seja os produtos químicos, os produtos mecânicos, como os tratores, por exemplo, as colheitadeiras, que vão ser utilizados durante o processo produtivo, a própria agroindústria, que vai transformar essas matérias-primas nesse biocombustível, percebe? Então, a quantidade de empregos gerados no país, isso é muito positivo, isso é muito forte. Nós estamos falando de um incremento das exportações. Por conta, sobretudo, desses grandes acordos ambientais, a demanda por esses combustíveis tem aumentado. Não só o biodiesel, por todos os biocombustíveis. Então, justamente por isso, a demanda por biocombustíveis é grande e a produção ela pode aumentar no país. Então, isso pode, de alguma forma, tornar as nossas exportações ainda mais robustas, tudo bem? É um modelo muito menos poluente. Se comparado aos combustíveis fósseis, a emissão de monóxido de carbono ela é muito menor. E aí, claro, entra a questão da menor dependência frente aos combustíveis fósseis, que é um modelo poluidor, é um modelo não renovável, é um modelo onde, em parte, o Brasil ainda é importador. Então, vejam, nós estamos falando de um ganho ecológico e de um ganho de ordem econômica. Então, os biocombustíveis apresentam uma série de vantagens, apesar de algumas desvantagens que eu mencionei inicialmente. Vale só a pena lembrar, para fechar a aula de hoje, em relação ao biodiesel, que agora no Brasil, e já na verdade há alguns anos no Brasil, é obrigada a inserção, a mistura de um certo percentual de biodiesel para cada litro de óleo diesel vendido nos postos de combustíveis. Essa é uma vantagem legal do biodiesel, porque um veículo que foi construído para ser movimentado a óleo diesel, ele pode colocar no seu tanque uma mistura de diesel com biodiesel
Isso não afeta o desempenho do motor, ou o motor pode ser movido 100% a biodiesel. Não há necessidade de adaptação do motor. Então, no Brasil já é lei há algum tempo. Para cada 1 litro de óleo diesel vendido nos postos de combustíveis, se faz necessário, é obrigado agora ter um percentual de biodiesel na composição. É o blend. Blend, fecha aqui, vossa consciência. O que é o blend? O blend vem do inglês, de mistura. É a mistura do diesel com o biodiesel. Então, lá em 2019, nós tínhamos o biodiesel B11, ou seja, para cada 1 litro de óleo diesel vendido, 11% de biodiesel e, portanto, 89% de diesel convencional a partir do petróleo. A partir de 2020 é o B12, 12% de biodiesel para cada 1 litro de diesel vencido e assim sucessivamente até o ano de 2023, que é o que está definido por lei por enquanto. Até 2023 será vendido o biodiesel ou diesel B15, 15% de biodiesel para cada litro de óleo diesel vendido nos postos de combustíveis, tá bem? É o blend, a mistura do biodiesel com o diesel convencional. É isso, ó, continue os estudos, faça muitos exercícios, um forte abraço, tchau!